achado lá. Pega na caixinha. Fechou? Então esse aqui, ó, gente, é o nylon 5 zeros. Ele é um pouco mais fino do que o 4 que eu dei no ponto anterior. Se você perceber, ele é mais fininho, pô, tá vendo, ó? Né? E o 6 zeros é um pouquinho mais fininho ainda. Então vamos recapitular o ponto simples do Donati, né? Para quem está com uma certa dificuldade, já aprende mais um pouquinho. Então no quarto dedo sempre, né, polegar, esses dois dedos para te dar o guia e armar e desarmar com uma certa, né, segurança. A pinça sempre dessa maneira, tá, gente? E segurando a pinça assim. Assim você não consegue segurar nada. A pinça é como se fosse um arco, tá? Esses dois dedos faz a pinça, né? O polegar e o indicador, né? E a pinça descansa aqui. Tá? Para passar o ponto simples, segura do lado que você vai passar o ponto da pele do lado de cá, pega com a pinça, monta de novo certinho, né, um pouquinho para trás da metade, passa do outro lado na mesma distância, pegou, puxou, deixa a pinça do lado, vem com o fio, vem puxando com a sua mão, deixa o fio curto, para que você não gaste muito fio, porque senão você dá um ponto, se deixar o ponto desse tamanho aqui, um ponto que você dá, acabou o teu fio. Você traciona por cima, 1, 2, segurou, e a mão vai por cima para não cruzar, leva até coaptar bem, coaptou, solta, por baixo, segura, a minha mão não precisa cruzar por baixo, por cima, segura, minha mão leva, por baixo, leva. Pega a tesoura, e corta o fio certinho. Donati é longe, longe, perto, perto. Então entra um pouco mais longe que o ponto normal, né, o ponto simples. Sai longe. Aí aqui a volta pode ser de duas maneiras, a gente tem certa dificuldade. Ó, silêncio aí, ó, quem tá falando mais alto que eu? A volta, ou eu viro meu braço e entro dessa maneira, tá? Passei o ponto, sem virar agulha nada. Eu só viro meu braço e entro, tá? Ou eu viro a agulha pro lado contrário, né? E entro de lá pra cá. É mais difícil fazer isso, tá? Muito mais fácil e rápido. Tá? Monta e sai. Sai do lado. Isso, na mesma linha e bem pertinho da pele, né? E aí eu venho, 2, levei, levo lá, venho 1, pra cá, pra lá, e aí corta. Professor, esse Donati fica bonito, esse finalização dele, quando fica aquela coisa assim. Entendi. A estilização dele, a marca. Fica mais cicatriz na pele. Mais cicatriz? Fica mais. Então agora eu vou fazer o ponto em X para vocês. Então o ponto em X, como o próprio nome diz, para tirar o ponto então, eu vou cortar só um lado do fio. Se eu cortar rente aqui, fica todo o fio lá dentro, né? Para tirar o ponto, eu corto só um ladinho, ó. E aí eu puxo e ele sai inteiro, tá? Não fica. Para tirar o ponto depois de 7 dias, você vai cortar só um ladinho do fio, entendeu? Pode escolher um. Só qualquer um dos dois. Você vai cortar um lado só. Se eu cortar rente os dois aqui,
O fio fica todo lá dentro da pele. Tá? Então corto um lado só e puxo o resto do fio para ele sair todo. Tá? Então vamos lá, ponto em X. Ponto em X, como o próprio nome diz, eu vou entrar aqui, uma distância como se fosse um ponto simples. Ao invés de eu sair na mesma linha, eu vou sair cruzado, na parte inferior, tá? Vou entrar com o ponto aqui e vou sair ele aqui embaixo. Aí na volta, eu vou voltar na mesma linha do primeiro ponto meu e sair na parte de baixo do ponto, tá? Para que serve o ponto em X? Ponto em X é um ponto hemostático. Então vamos entender que lá dentro da barriga, né, normalmente não se faz ponto em X na pele. Vamos entender que lá dentro da barriga, no músculo, tem um vaso sangrando aqui nesse pedaço aqui, né? Uma arteriazinha babando. Então eu posso fazer hemostasia com um ponto. Então o ponto em X serve para isso. Então eu entro, saio, vou sair um pouco na parte de baixo, né? Note que a mesma linha seria aqui, né? Então você mais para baixo. Na parte de baixo, agora eu vou voltar, né? Viro minha mão, meu corpo, entro na parte de cima, tá? Puxo, volto de novo e saio na parte de baixo, tá? De modo que o fio lá dentro fez um X. Tá vendo o X lá dentro? Quem não conseguiu ver, ó, tá vendo que o fio tá cruzando aqui dentro? Ele tá formando um X, né? Na hora que eu apertar isso aqui, ele vai estrangular aquele vasinho lá e vai parar o sangramento, tá? Aí eu vou dar o ponto da mesma maneira. 1, 2, segura, levei, tracionei bem, vem por baixo, seguro, levo, por cima, levo, por baixo, levo. Vou cortar. Ok? Ponto em X e ponto em U. Mesma maneira, como eu fiz um X, agora eu vou fazer um U. Como que eu faço um U então? Então eu entro aqui, como se fosse um ponto simples, da mesma altura eu vou sair, tá? Como se fosse um ponto simples. Agora eu volto um pouco mais para baixo, volto um pouco mais para baixo. E saio na parte de baixo. Na mesma direção. Tá? Na mesma direção, a entrada e a saída. Só que a volta é na parte mais de baixo. Então eu entrei aqui e saí aqui. Na volta eu tô voltando um pouquinho para baixo. De modo que fez um U. Se você olhar lá dentro, o fio ele não cruza igual ao X. Né? Ele está entrando e voltando sem cruzar. Isso não usa onde? Também é um ponto isquemiante. Né? Pode ser usado mais na pele do que no X. Aí segura, 1, 2, bem, levou, apertou, por baixo, apertou, por cima, por baixo, e corta. Pode fazer outros. Qual que você quer que eu faça? O último? Pode fazer?